E aí, Coicasters, tudo bem? Meu nome é Ludmila e estamos aqui para o episódio número 4 do Coicast, podcast aqui da Igreja Koinonia de Anápolis. Eu sou o Gustavo e é um prazer estar aqui de novo. A gente teve um tempo parado, né, Ludmila? A gente teve um hiato aí, algumas doenças, algumas coisas, mas as férias. Graças a Deus, todo mundo se recuperou, estamos bem e voltamos aqui para poder fazer mais um episódio. Hoje temos conosco o pastor Daniel Salgado, pastor aqui da igreja. E é uma honra para a gente ter você aqui. E a gente queria saber um pouco da sua vida, o senhor se apresentar, da sua história, da família, como que é essa caminhada. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês, né, Ludmila e Gustavo, parabenizar vocês pela iniciativa, acho muito válida, negócio muito legal, né? Em parte vai mostrando a gente para o mundo, né? Então isso eu acho legal. Tá, a iniciativa é bem prática mesmo, bem assim, coisa de crente mesmo, né? Nascido numa família evangélica, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos criados na Assembleia de Deus, chegando naquela fase da adolescência, aquelas crises, aquelas insatisfações com a igreja, com a vida, com as proibições da época, né? A gente vendo todo mundo fazendo o que quer e a gente cheio das proibições. Não pode futebol, não pode cinema, não pode isso, não pode aquilo outro. Mas nas indignações, uma fase, um período de afastamento. Né? E esse período aí durou uns 4 anos aproximadamente. Mas aí acontece aquelas coisas que só Deus sabe fazer, né? Aquelas coisas que eu falo que em parte é parte da minha história, porque eu trabalho com literatura, mas eu leio muito desde pequeno. Né? Quando meu pai dava um trocadinho, a gente corria para a banca de revista e comprava um gibi, alguma coisinha para ler. Então essa prática com leitura é muito antiga. Mas dentro dessa fase de desviado aí, de afastado, um dia um senhor foi na casa do meu pai e esse senhor foi e deu um livro de presente para o meu pai. E eu peguei o livro e li, né, com uma segunda intenção. Né? E na lida desse livro, aquele anseio de voltar para a igreja, de encontrar Jesus, de estar perto dele. E aí decidi por conta própria voltar a procurar a igreja. Aí tem aquela experiência que é um tanto decepcionante, né? Que você está voltando, está esperando ser bem recebido, não é? Está voltando, está esperando uma cordialidade, não tem, né? Em alguns lugares. E aí foi o que aconteceu. Mas o desejo de permanecer foi maior, né? A convicção foi maior, que eu acabei ficando na igreja. Nessa época eu tinha um grupo de amigos bem aliançado, a amizade muito fortalecida, mas com o passar do tempo foi se desfazendo, aí veio, um morre de um jeito, outro morre de outro, o grupo foi diminuindo, depois começam os casamentos, as coisas cada um vai tomando um rumo, e eu já tinha decidido que o meu rumo era ficar na igreja com Jesus, e foi aonde eu decidi ficar e estou até hoje. E tem sido constantemente a melhor experiência que eu já tive e a melhor decisão que eu tomei, estar participando de uma igreja. Dentro desse assunto, né, já começou a falar da caminhada com Cristo. Fala do seu processo seminário, alguma experiência pessoal ou como pastor. Compartilhar aí com a gente, por favor. Também, assim, uma coisa bem atípica, né? Prática de leitura, muita leitura, né? Lendo lá os que eu tinha o hábito de ler. Mas eu tinha um vizinho de comércio, né? Um torneiro, e esse torneiro estava num processo de plantação de uma igreja. E como eu estava nessa fase de retorno, a gente conversava muito. Às vezes eu saía do comércio onde eu estava, tinha essa liberdade, trabalhava com meu pai e ia lá para o comércio dele. Chegava lá a gente falando de Bíblia, interpretação, texto, conversando, ele falando da experiência dele, vindo de uma transição do movimento carismático
para uma igreja evangélica. E dentro dessa conversa, um dia bateu a ideia de estudar. Aí ele contou para mim aonde é que ele estudou. E eu peguei e falei, cara, eu gostei. Acho que eu vou entrar nessa. Ele falou, não, espera aí. Porque está vindo uma nova fase lá para o seminário, está vindo um diretor de fora, que a igreja está trazendo, e o diretor tem um currículo muito bom. Espera, segura aí 6 meses e depois você vai e faz a matrícula. Aí eu fiz a matrícula. Isso em que década? Quando foi isso? 25 anos. Então foi então, antes de 2000, e pouquinho, né? 2000 e pouquinho. Só que eu fiz uma matrícula para um curso noturno, eu trabalhava de dia. Né? O diretor chegou, deu 6 meses de curso noturno, pediu para a gente assinar documento e mudou o curso para matutino. Nossa, aí quebrou minhas pernas. Mas eu estava com tanta vontade de fazer, e na época eu trabalhava perto do estádio Jonas Duarte. E o curso era depois da rodoviária. E o ônibus só ia até a Avenida Goiás e virava. Então eu tinha que descer na Avenida Goiás, cortar a pé, até chegar no seminário. Às vezes eu chegava atrasado, né? E quando eu terminava, não tinha ônibus nesse horário para chegar no meu trabalho. Eu era autônomo, então eu tinha que cortar da rodoviária até perto do estádio a pé. Sol quente do meio-dia, meio-dia e meio. com fome. Fome, mochila pesada nas costas, que é a grade curricular, né? Você tinha que levar vários livros. E aí eu tinha que chegar em casa, chegar no trabalho, pôr o trabalho em dia, sentar para poder fazer as tarefas. Então, assim, foi muito dinâmico, mas nunca me arrependi. Chegou um período que o ajuste não deu, eu não concluí o seminário. Veio casamento, as obrigações e tudo. Então, o último ano eu não concluí. O último ano eu vim concluir 17 anos depois. Aí eu procurei de novo o seminário, fiz os ajustes da grade, fiz as aulas, tudo direitinho, e aí formei, tem aí uns 5 anos aproximadamente. Legal. Mas foi joia, muito bom. Sabe, assim, as melhores experiências em termos de conhecimento, em termos de informação, experiências que me ajudaram muito a entender bem a igreja, entender o indivíduo, coisas no casamento, no relacionamento, que se não tivessem sido algumas aulas que eu tive no seminário, talvez a história não seria essa. Importância do conhecimento, né? Muito. A informação boa, né? A boa informação e você sabendo armazenar ela para usar na hora que houver necessidade. Então isso contribuiu bastante. Então minha experiência com o seminário é um seminário presbiteriano reformado, que em parte veio coincidindo com a ideia que é a igreja que eu congrego hoje, onde eu sou um dos pastores, é uma coisa mais reformada, pentecostal. Então, juntamente com isso aí, também colaborou bastante. Foi muito joia. Legal. Coisa boa. Desde o ano passado, aqui na igreja, a gente tem estudado a história da igreja como geral, né? Começou com o Antigo Testamento panorâmico, o Novo Testamento panorâmico. E agora a gente entrou na história da igreja mesmo, né? Depois de Cristo. E tem sido muito legal, assim, as aulas têm sido bem legais. E dentro dessa história da igreja, tem alguma coisa que chama a atenção em especial? Que você é o professor, né? Você é o professor que está dando a maior parte das aulas. Tem alguma parte dessa história que chama a atenção em especial? Assim, a parte que para mim chama mais atenção é o início. Atos dos Apóstolos, aquele período da igreja primitiva, onde você não tem tanto dogmático, tanto dogmas, você não tem tantas questões institucionais, você não tem briga por poder. Então eu acho muito legal essa parte inicial, quando a gente começa a estudar ali o período apostólico, o que eles estão fazendo, como é que o evangelho está alcançando, tipo de mensagem que estão pregando, a dedicação,
o esforço de querer comunicar Jesus, está no começo da história. Então tudo isso é legal, para onde foi cada apóstolo, o que eles fizeram, o primeiro concílio, muito jóia isso aí, para mim é fundamental, é a base mesmo. Mas quando você vai para a história da igreja, período pós-apostólico, cara, tudo é encantador. Tudo é assim, é muito atraente. Para a gente saber o que aconteceu, como é que lidaram com os problemas, como é que resolveram as questões das heresias. Então, quando eu olho tudo, aquele período do ano 300, 400, aquilo para mim é fundamental, é muito legal, aquela fase. E bem mais na frente, já bem distante mesmo, o período dos puritanos. Período dos puritanos, sabe, a consciência puritana, o testemunho, a devoção dos puritanos, a vida que os caras levavam, a maneira como eles viam a Bíblia, a maneira como eles viam a teologia sistemática, a maneira como eles vão olhando os negócios, as relações entre si, sabe? A dedicação, o empenho, a consciência cristã, a fidelidade ao texto, cara, é sensacional. O período dos puritanos, assim, deveria ter mais informação, sabe? Eu acho que a gente deveria buscar mais testemunhos para a gente entender esse período. Tem lá uma coisa ou outra, tem, todo lugar tem, toda época tem, um erro daqui, um exagero do outro lado, mas quando você olha o período dos puritanos e vê a maneira como esses camaradas levaram a vida a sério, sabe, levaram o cristianismo a sério, a dedicação, a família, é muito bom. E a gente vê Deus trabalhando na história, né? Assim, o tempo todo, Ele conduzindo para que Deus o Evangelho fosse isso, pregado. Deus trabalhando, né? conduzindo, mas o cara aceitando o que Deus está fazendo. Interessante. E ele aceita de tal maneira que, em boa parte, mesmo sabendo que Deus está fazendo, o que está no texto é suficiente para ele. Então, quando você vê a maneira como ele olha o texto bíblico, a maneira como ele vai viver a vida dele, porque ele não tem essas experiências, um caso ou outro, né, sobrenaturais, ele não tem essas experiências de ter um sonho, ter uma visão. Não, eles têm uma formatação baseada na leitura do texto, na compreensão desse texto e de uma fidelidade de poder testemunhar esse texto com a vida dele, nos negócios, no jeito que trata a família, do jeito que cria os filhos, do jeito que se preocupa com o futuro, o que eles vão deixar para as próximas gerações, que é um negócio sensacional. Muito, muito joia mesmo. Então, esse período apostólico, esse período do começo ali, do ano 300, 400, formação do cânon, a briga ali com as heresias, a composição das doutrinas, o concílio, o que esse povo fez que perdura até hoje, muito bom. Mas o período dos puritanos, para mim, sabe, para mim foi assim, encantador. Já fica de sugestão aí para como estudo. Tem algum personagem que fala assim, nossa, esse eu sou assim encantado com a vida dele? Algum? Edwards é incrível, né? Jonathan Edwards. Sim. Muito bom, Jonathan Edwards. Você olha um pouquinho mais ali, você vê Abraham Kuyper, muito bom, né? Sensacional, sabe? Mas Edwards acho que é um referencial muito bom. Sim. Aí tem filmes, tem livros, né? Para poder contar aí, tem muitas histórias boas, tá? Que dá pra gente caminhar aí e poder, quem sabe, aproveitar uma dessas manhãs de domingo aí e trabalhar um pouquinho esse pessoal. Sim, tem sido muito bom. Daniel, então esse contato seu com a literatura veio desde cedo, né? E já tem mais de 20 anos que você e a Kátia têm a Livraria El Shaddai, né? Que é muito importante aqui na nossa cidade. Isso aqui, o contexto, né? O mundo vai mudando. Eu lembro de eu ir comprar CD, quando surgiu o DVD. Nossa, que legal, o DVD agora a gente pode assistir. Mas hoje a gente vê muitos livros digitais. Como que está o consumo hoje dos cristãos na Livraria El Shaddai, nas livrarias evangélicas em geral? Assim, a livraria foi um presente de Deus, né? Uma coisa bem atípica também, igual boa parte da minha história. Eu não tinha interesse de comprar a livraria, mas acabei comprando a livraria. Eu tinha comprado ela para a Kátia, porque eu tinha meu trabalho. A Kátia estava insatisfeita. O patrão dela não deixou ela sair. Falou, não, tem que cumprir um tempo aqui, eu não posso perder
você como funcionário é sem ter outra no lugar, você tem que treinar. Então eu tive que sair do meu comércio e ir para tocar a livraria. E aí nós começamos. Começo muito difícil, porque a despesa, o mercado novo, a despesa eu ainda não conhecia bem, mas com o passar do tempo Deus foi dando graça, Deus foi abençoando, né? Teve uma viagem que eu fiz para São Paulo, numa feira cristã, né? Nessa feira nós ganhamos uma livraria, né? O que ganhou ajudou bastante e viemos trabalhando. O CD era um produto comercial incrível, se falava Coca-Cola, porque era dinheiro vivo. Se você acertasse o produto, acabou. Diante do Trono, Mara Lima, Renascer, Aline Barros, Kleber Lucas. Cara, era um negócio incrível. Incrível. Onde você olhava assim, você punha 1000 CD, 2, 3 dias e ia embora. Então, assim, para o comerciante foi um negócio interessante. Mas o CD trouxe uma realidade que pouca gente percebeu. Quando você monta uma livraria, ela é livraria. Quando você põe CD, é discoteca. Então, as livrarias evangélicas não tinham livros. Tinham CDs e souvenir. Então, quando veio a mudança do CD, aí começou a crise. Por quê? Porque o comerciante, por facilidade, os vendedores sabiam vender música. Porque música você não precisa ler. Você não precisa ter conhecimento, basta ouvir e gostar. Então, os vendedores sabiam ler músicas. Eu percebi, graças a Deus, que esse mercado estava passando. Então, eu tinha locadora, a locadora era VHS, eu percebi que o VHS estava indo, pus o DVD. Percebi que o CD estava indo, comecei a investir em literatura. E ficou literalmente uma livraria e o CD passou a ser segundo plano, dentro do projeto livro, porque Bíblia é livro. Né? Então o CD passou a ser segundo plano. Mas comecei a trabalhar o souvenir, sabendo que o CD ia vencer. Né? As plataformas estavam chegando. O livro digital, uma vez eu estava em São Paulo, numa livraria da Saraiva. Nessas idas minhas para São Paulo constantemente, eu acabava toda a minha negociação do dia a dia, à noite eu ia para o shopping, para uma livraria da Saraiva, para poder ver livro. E eu cheguei no Center Norte, em São Paulo, a livraria tinha fechado. Já bem no comecinho do livro digital. Né? A livraria tinha fechado. Aí eu perguntei, o cara, não fechou não, ela mudou de região dentro do shopping. Quando eu cheguei lá na região, uma livraria 10 vezes maior do que a que tinha. Aí na hora, eu ouvindo todo mundo falando do livro digital, na hora eu mandei chamar o gerente. Chama o gerente para mim que eu preciso conversar com ele. Veio um menininho novo, de uns 20 e poucos anos de idade. Falei, cara, o meu mercado é outro, meu mercado é evangélico. Eu tenho uma livraria lá no interior de Goiás e eu queria saber de você o que leva a Saraiva a sair de uma loja pequena para uma loja 10 vezes maior. Sendo que o livro digital está chegando e a gente sabe que vai vencer qualquer hora. Ele só falou assim, os nossos estudos nos dizem que tem mercado para mais 20 anos. Falei, então tá bom, isso para mim basta. E aí passei a investir no livro, mas não qualquer livro. Eu escolhi uma linha, escolhi uma vertente e comecei a correr e preparar a minha loja dentro dessa vertente. E dentro dessa vertente é que a gente vem trabalhando e graças a Deus, Deus tem abençoado. Dentro dessas transições, né, da mídia, do CD para o DVD, do DVD para a mídia digital, do CD para a mídia digital, as plataformas, os aplicativos, o mercado evangélico praticamente entrou em crise. Né? Mas o mercado que a gente fala é o mercado varejo. Porque alguém disse para mim esses dias que as gravadoras hoje ganham mais dinheiro do que na época do CD.
por causa das plataformas. Então ainda continuam faturando muito, mas agora sem o custo de um produto, né, prensado, industrializado, mas agora digitalizado. O livro ainda tem um custo muito alto no Brasil, né, por causa de imposto, por causa de importação, papel, né, a parte trabalhista é muito cara, os investimentos em maquinário têm que ser muito alto, então o livro ainda tem um custo muito alto no Brasil, por causa dessa cadeia toda. Mas ainda está vencendo, né, dentro do que a gente chama de mercado do leitor. O leitor evangélico aumentou muito, muito mesmo. Tem muita gente lendo, muita gente. A pandemia ajudou com isso, porque as pessoas ficaram mais em casa, né? Elas procuraram mais. Assim, para mim ajudou, né? Eu sou consumidor lá da El Shaddai e desde a pandemia eu tenho comprado muito mais livros do que antes. A pandemia ajudou esse leitor doméstico. Por quê? Porque agora ele vai ler mais, vai comprar mais nas plataformas, vai aprender a comprar, entendeu? Vai confiar que a plataforma está trabalhando certinho, vai fazer a entrega, tudo correto. Então ensinou ele que é possível ele consumir dessa maneira. Contudo, tem algumas dificuldades, mas nesse ponto favoreceu. Prejudicou as livrarias de rua. Por quê? Porque despencou a venda. O consumidor foi embora. Então, o dono de livraria de rua ele teve que recomeçar. Quem soube trabalhar está se mantendo. Um lugar ou outro a gente ouve falar de um ou outro que fechou. Goiânia mesmo chegou a ter mais de 50 livrarias. Hoje está aí com umas 10. Brasília chegou a ter livrarias muito grandes. Hoje tem poucas livrarias. A própria grande São Paulo não tem muita livraria, tá? São poucas, algumas bem estruturadas. Livrarias grandes estão diminuindo, porque agora começa a fase de seleção. Tivemos um período que chegamos a ter mais de 150 editoras no Brasil. Só que aí começa a fase de seleção. Esse produto eu não quero, essa editora eu não quero. E essa fase de seleção é que tem mantido o mercado. Quem tem sabido trabalhar, fazendo uma boa escolha de uma boa editora, escolhendo bons títulos, tendo conhecimento desses títulos, sabendo passar o conteúdo para o consumidor ou para o leitor, esses têm conseguido se manter. Interessante. E dentro da livraria assim, cristã, provavelmente o livro que mais sai é a Bíblia, né? É o livro mais vendido do mundo. Dentro da El Shaddai, qual versão da Bíblia assim, mais sai entre os reformados, entre os pentecostais? Quais são as preferências assim, de modo geral? Temos que olhar as linhas. Olhando as linhas denominacionais, a Bíblia que mais vende é a corrigida. As igrejas pentecostais são as que mais consomem. Assembleia de Deus, Deus é amor, Igreja de Cristo, essas aí. Quando você vai para as reformadas, a Almeida Revista e Atualizada. As que mais vendem. Dentro da Almeida Revista e Atualizada veio a NAA, que é uma atualizada, revisada, melhorada, feito um ajuste aí. A NAA, muito boa a Bíblia. Agora tem as novas versões que estão chegando. A NVI teve uma fase muito boa, um começo bom, onde a pessoa conheceu, deu um crescimento e estabilizou. A NVT está chegando, está estabilizando também. Mas a corrigida, a atualizada e a NAA são as que mais vendem. Agora vem chegando a King James, que já é uma questão mais histórica, que no Brasil não tinha, de uns 5 anos para cá, aproximadamente ela foi ganhando espaço. Não é aquela Bíblia de você ler no púlpito, de levar para a igreja, para acompanhar vai dar algumas diferenças, mas é uma Bíblia que está tendo uma boa aceitação. Agora, diante de tudo isso, o importante é ter consciência, a Bíblia ainda vende. Então ainda é o livro mais desejado, mais usado, tá? Não, às vezes, não naquela leitura como um todo, mas nas frações,
Às vezes alguém pega, lê um livro, outro pega, quer ler um salmo, outro pega, quer ler uma história, alguns pegam aí um plano de leitura, lê os blocos, né? A leitura da Bíblia como um todo, de capa a capa, acho que ainda tem algumas dificuldades ainda. São poucos os leitores, percentualmente falando, né, que leem toda a Bíblia. E graças a Deus, as versões que a gente tem em português são muito boas, né? As traduções, né? São as versões... As maiores, né? A Sociedade Bíblica do Brasil tem um trabalho de tradução muito sério, muita preocupação com o texto original, sabe, tradução, tudo isso aí. A Sociedade Bíblica Trinitariana também um trabalho muito sério, né, com essa questão aí, com a Bíblia Corrigida Fiel. As NVI, o que já foi traduzido, né, as editoras também, muita preocupação com qualidade de tradução, a NVT de outra versão, a outra editora, a King James por outra, mas no Brasil, graças a Deus, o conhecimento linguístico aumentou bastante, né, os seminários cresceram muito, a quantidade de pessoas com qualidade de informação, com qualidade de conteúdo para fazer tradução, para poder discutir texto complicado, tudo isso melhorou bastante. E nós temos uma boa versão. Sempre vai achar, às vezes, uma coisinha ou outra, normal é da língua. Né? Nós temos uma dificuldade, tem palavras no texto que na nossa língua não tinha. Então você tem que achar uma palavra correlata. Você tem que pegar a gramática da época e converter ela para a gramática de hoje. Você vai fazer uma leitura interlinear, texto fiel, palavra por palavra, gramaticalmente falando, você não consegue entender. Então você tem que ter os ajustes, a concordância gramatical, a concordância de palavras, para poder manter o sentido daquilo que o original quer dizer. E nesse ponto, quem está mexendo com tradução no Brasil é gente séria, graças a Deus. E bom, graças a Deus. São muitos conhecimentos assim ricos, né, da sua vivência, do seu dia a dia que traz pra gente, né? São curiosidades. E dentro dos seus relacionamentos, como você enxerga a igreja brasileira, né, os líderes evangélicos que são bem divergentes, né? Pai Abraão tem muitos filhos, né? Então, qual a sua opinião, assim? Eu vejo uma grande árvore com um tronco principal e aí várias ramificações, vários galhos. Então eu vejo a igreja brasileira assim. Esse tronco seria a igreja primária, a igreja primitiva, né? E aí, de acordo com que ela vai crescendo, vão surgindo os outros galhos. Quando eu olho para a igreja brasileira como um todo, eu tenho que olhar a questão política, a questão social, né? Eu tenho que olhar as vertentes não vou dizer interesse seria uma palavra ruim, mas as vertentes de foco de cada denominação. Tem uma igreja que trabalha um pouco mais no nível social maior, outra trabalha mais no nível social mais base da pirâmide, outra trabalha um foco mais central, somente capitais, outras vão trabalhar mais as periferias. Então eu vejo uma igreja que está em todo lugar, independente de foco denominacional. Mas ela está ativa e está operante. E ela está enxergando que tem um alvo principal, que é falar de Jesus e fazer com que o pecador conheça Jesus e assim mude de vida, para poder sair da condição de pecador que ele está. Então eu vejo uma igreja que está trabalhando, independente se ela é pentecostal, se ela é reformada, se ela é neopentecostal, tá? Independente se ela é judaizante ou não, porque por onde eu trabalho, me dá a condição de conhecer todo mundo. Então eu tenho uma mente mais livre para poder visualizar. Então eu tenho que entender o reformado, eu tenho que entender o pentecostal, eu tenho que entender o judaizante, eu tenho que entender o leigo, entender aquele que é culto, para poder eu fazer a minha cosmovisão dessa situação como um todo. Então eu visualizo a igreja brasileira desse jeito. Está viva, sabe? Talvez um galho ou outro esteja aí machucado, esteja aí com uma enfermidade ou outra coisa que esteja prejudicando ele, que possa precisar de um tratamento, mas eu entendo a princípio que ainda estão ligados no tronco principal.
E isso é bom. Isso é bom. Então, o Brasil favorece essas múltiplas denominações, né? Esse múltiplo sistema. Né? Eu me lembro uma vez, eu fui no Curitiba, em Goiânia, muito joia. Você chega no Curitiba, em Goiânia, você tem igreja, um exemplo, na Rua 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 10. Mas tem rua que só naquela rua você tem 5, 6 igrejas. Então o bairro está cheio de igreja. Né? Até se você fosse fazer um mapa e fosse olhar a quantidade per capita, nem caberia, não teria gente suficiente para encher essas igrejas. Mas está lá. E o importante é isso. Então eu vejo uma igreja ativa, operante, onde cada um tem seu instrumento, cada um tem sua hermenêutica, cada um tem seu ponto de vista do texto, cada um tem sua estratégia, mas está indo. Às vezes um galho tem mais fruto, o outro tem menos, mas está ligado. Então eu visualizo assim essa igreja brasileira. E dentro dessa igreja, a minha experiência maior é Anápolis, Goiânia, Brasília, onde eu transito mais, né, o meu estado, e aí saindo para fora, as viagens, as conversas, é que me dão esse conhecimento das igrejas em outras regiões. Mas ela está viva, operante, Graças a Deus. ativa. De um lado ou outro, talvez um galho ou outro doente. Né? Um galho ou outro ferido, machucado, né? Às vezes envenenado por algo que vem trazendo de fora, uma leitura errada, uma interpretação errada, uma visão não muito boa do texto bíblico, mas está lá. E está lá faz bem. Está lá é bom. Bom. Pela sua vida, pela sua experiência, qual o legado dentro da sua vivência no mundo cristão que você quer deixar para os seus filhos, para os irmãos na fé, para o mundo de forma geral também, né? Mais específico, assim, a família que está próximo, os irmãos da igreja, mas qual que é o legado que o senhor quer deixar? Bom, se eu for olhar assim, o desejo do coração, já nessa caminhada, né, para mim nenhum legado é mais importante do que Jesus. Interpretação é outra conversa. Né? A maneira como meu filho vê Jesus, como minha esposa vê Jesus, minhas filhas, aí é outra conversa. Mas primeiro Jesus. Né? Esse assim, se eu puder, quanto mais conhecer, quanto mais tiver contato, quanto mais acreditar nele, quanto mais dedicar a vida, olhar, estudar. Então Jesus para mim é primordial. Mas como nós vivemos numa sociedade um tanto muito suscetível, né? Um período meio sensível da história, algumas complicações que a gente vai vendo aí de linhas de pensamento, diversidade, talvez nem todo mundo consiga fazer a leitura que eu faço por conviver com diversidades. Né? Lembrando que eu estou com 55, o menino tem 18, né? A Manu está com 16. Então, quando a gente percebe uma vida de 55 com uma criança de 16 anos, você vê uma grande diferença nessa experiência e na maneira como lida com essa informação. Então, quando eu vejo tudo isso aí, se eu puder deixar para eles um legado de que ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, eu poder ensinar a eles, eu e minha esposa, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, eu me dou por satisfeito. Sabe, eu me dou assim por alguém que realizou aquilo que precisava realizar e conseguiu deixar algo interessante. Tá? Mas o que eu falo ser um homem de verdade? O cara poder trabalhar, cumprir a sua responsabilidade, honrar seus compromissos, né? Se casar, ser um bom marido, um bom pai. As meninas, a Daniela e a Manu, a mesma coisa, entender o que é ser mulher, né? Compreender o que é a mulher dentro do casamento, no relacionamento com seu marido, vindo filhos, o que é ser mãe. Né? Assim, conseguir fazer isso,
tá? Eu me dou por satisfeito. Sucesso financeiro, isso aí é com Deus. Né? Deus é que abre porta, Deus é que fecha, né? Então isso aí é com Deus. Mas se tiver com o coração no lugar correto, se fizer a coisa correta, eu acho que isso aí, eu acho que me ajudou eu a cumprir o meu papel. É muito importante, né? Que o senhor continue sendo essa bênção na sua casa, na sociedade, né? Que Deus continue te usando. E deixar um versículo pra gente aí da sua caminhada, ou um versículo recente, ou algum, nossa, esse versículo na minha infância, ou nesse momento foi muito forte. Assim, tem muita coisa, né? São muitas leituras, as experiências são muitas, cada fase da vida sempre você tem alguma coisa para referência, mas eu gosto muito, acho que é João 10:11, né? Eu sou o bom pastor. Então, acho que saber que tem alguém que é bom e que é pastor, eu acho que isso aí, em qualquer época da vida, quando eu precisar, eu tenho ele para me socorrer. Qualquer momento bom, momento ruim, dor, sofrimento, crise, angústia, ansiedade, né? Alegria, acho que tudo passa por ele. Então, se eu conseguir, nesses momentos aí, lembrar desse versículo e lembrar que ele é acessível, que ele é alcançável, né? Que basta eu falar, eu falei, ele aparece, eu falei, ele socorre, eu chamei, ele vem. Eu acho que isso aí, para mim, traz assim aquele socorro imediato, aquele contentamento para qualquer momento da vida. Então, eu acho que João 10:11, quando ele fala assim, quem ele é, eu carrego no coração. A gente lembrar de quem o Senhor é, né? Um Deus real, um Pai, um pastor, e isso fortalece a nossa fé, nosso dia a dia, né? Os dias bons, os dias ruins, Jesus está em todos. Eu sempre falo, Jesus. Se eu entender quem é Jesus, se eu entender aonde ele está, aquela conversinha, né? Pô, se está morto, por que estão brigando com ele? Se está morto, por que estão perseguindo a gente? Deixa a gente quieto. Né? Deixa a gente seguir o morto. Não é isso? Mas não, parece que ele está vivo mesmo. Por isso que estão essa contenda toda, porque ele está vivo mesmo. É assim que a gente crê. Né? Se a Bíblia é só um livro, poxa, deixa ela quieta. Não mexe com ela, deixa ela quieta, é só um livro. Põe na prateleira lá, lê quem quer. Mas não é só um livro, tem mais alguma coisa. E por ser mais alguma coisa que a gente vê toda uma perseguição, uma luta, uma briga, um desejo de mudar, de interpretar diferenciado, porque não é só um livro. Por que não vão mexer com Don Quixote? Né? Por que não vão mexer com o Senhor dos Anéis? Né? Por que não vai lá mexer? Não, mas tem que mexer só com a Bíblia. Então isso para mim é importante. Então eu acho que a gente sabendo quem é Jesus, quem é a Bíblia, isso faz a gente ser alguém diferente. De tal maneira que dá para as pessoas perceberem. Para eles olharem e falar assim, não sei o que é, mas tem algo diferente. A transformação que vem de dentro para fora, né? Foi transformado, né? Foi, arrancou a maldade. Ainda tem uma natureza, mas ele diminuiu essa força, ele diminuiu essa maldade dentro de mim. Sabe, hoje a gente consegue não só identificar isso dentro da gente e não querer pôr em prática, mas a gente consegue identificar nossos sentimentos, né? E aí eu pego toda a minha ansiedade e lanço sobre ele. Aí ela sai de cima de mim e eu fico leve. Eu pego o meu fardo e lanço sobre ele. Aí aquela carga sai de mim e eu fico leve. Né? E consciente que tudo isso não pesa sobre ele. É maravilhoso. Não é muito encantador. Né? Eu pegar toda a minha ansiedade, lanço sobre ele e ele não fica ansioso para resolver minhas questões. Né? Eu pego os meus fardos, lanço sobre ele e ele não fica cansado. Né? Ele não fica esgotado com os pesos da minha carga. Então isso é revigorante para a gente. Então quando eu pego assim e penso em mim, egoístamente falando, eu estou me aliviando de um peso. Mas quando eu olho para toda uma sociedade que está sofrendo as suas angústias e está carregando as suas cargas,
e boa parte dessa sociedade cristã faz a mesma coisa que eu faço, né? Aí eu tenho um turbilhão de ansiedade jogada sobre ele que não faz ele ansioso, né? Eu tenho um peso, toneladas de cargas jogadas sobre ele que não faz ele enfadonho, não faz ele cansado, não faz ele como se aquilo fosse insuportável para ele. Não, são só ansiedades e cargas que são tiradas de cima de mim, mas que faz com que ele, entendeu, carregue isso, e eu olho para ele e ele ainda está lá disposto a pegar mais ansiedade, mais carga, mais fardo, mais sofrimento, mais angústia, né, mais decepções, um monte de coisa aí. Por isso que ele é encantador. A grandeza de Deus encanta, né? O amor de Deus, assim, pela nossa vida. Enviar Jesus e refletir sobre tudo isso, viver cada dia, né? Saber que a gente pode entregar para o Senhor e Ele vai nos transformando. Isso é maravilhoso. Eu acho que essa é a nossa batalha do dia a dia. Fazer isso e mostrar para as pessoas que não veem Ele como a gente vê, que Ele está lá para essas pessoas também. Contar para elas que Ele faz isso. Pega a carga dela, pega o sofrimento, ajuda na adversidade, socorre na angústia. Então, contar para essas pessoas que Ele está lá e Ele faz isso, entendeu? Agora aí acho que é o passo adiante. É sair da esfera da minha experiência para poder compartilhar essa experiência com alguém que precisa, com alguém que tenha necessidade. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Falando dessa igreja brasileira aí, a gente perdeu o foco evangelístico, a gente trocou isso, sabe, por talvez outra coisa, quem sabe um outro dia para conversar, mas acho que nós perdemos essa devoção evangelística, sabe, de falar de Jesus. Então acho que talvez a gente tenha, quem sabe, um dia conversar sobre isso. Interessante, vamos sim. Mais um já tem um tema para o próximo. Verdade. Pastor Daniel, hoje a gente queria pedir que o senhor esteja orando por este projeto do podcast, que Deus esteja abençoando esse projeto. A gente agradece por essa conversa tão boa, né, Ludmila? Abençoadora. Que a gente pede que o senhor esteja orando por nós nesse momento. Por cada pessoa que está escutando também, que seja abençoada, assim como nós fomos. Ok. Bondoso Deus, amado Jesus, neste momento nós nos dirigimos ao Senhor, pedindo ao Senhor que a Tua graça, a Tua sabedoria, o Teu plano esteja no que aqui está sendo feito. Amém. Que essas conversas, esses diálogos possam alcançar fronteiras que nem imaginamos. Amém. Alcançando que possam entrar no coração das pessoas que um dia chegou, abriu o celular, clicou, e quando ele menos percebesse, aparece esse podcast com as conversas que aqui foram tidas, as ideias que aqui foram lançadas, as perguntas que foram feitas, e de um jeito ou de outro o Senhor aproveitou isso e isto está entrando no coração de quem está ouvindo. Amém. Peço ao Senhor que abençoe a Ludmila, o Gustavo, que lhes dê luz para que eles possam projetar, ter perspectiva de tudo que o Senhor pode fazer através desse podcast. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu te louvo e te agradeço, e que a tua graça seja derramada sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para te agradecer mais uma vez, queremos te entregar a lembrança do nosso COICast, que você possa sempre estar lembrando, orando e estando conosco. Com certeza terão outras conversas abençoadoras, né? Podcasts edificantes com a sua presença. Com certeza, muitos outros. Obrigado, eu vou agradecer, vou compartilhar essa lembrancinha, esse presente com a Kátia. Né? Todas as vezes
que eu olhar e visualizar, além de visualizar o que vocês estão fazendo, o projeto de vocês, eu quero visualizar junto com a minha esposa do meu lado. A Kátia tem sido uma companheira e tanto, fora do padrão de tudo aquilo que a gente sabe que uma esposa deve fazer. A Kátia tem se superado e por causa disso eu quero compartilhar isso aqui todas as vezes que eu puder ao lado dela. Tá? Muito obrigado. Obrigada novamente. E nós vamos nos despedindo. Por favor, curta, compartilhe. E se você foi abençoado, faça um comentário também aqui abaixo para que mais pessoas estejam sendo abençoadas também por esse trabalho. Se inscreve no canal também. Sim. E compartilha para todo mundo, né? WhatsApp, Telegram, o que tiver aí. Compartilha para ajudar a gente a espalhar a palavra de Deus. Então é isso aí. Tchau, com Deus. Tchau, até com mais. Deus. Tchau.